eu sou a Thalita do Thalitando. Oi, gente, eu sou a Sinara. Eu sou uma pessoa esquisita. Tenho um blog para falar das minhas esquisitices. Muito prazer. Oi, gente, prazer. Meu nome é Anne. Eu não tenho blog nenhum. Eu não faço vídeos. Tipo, é a minha primeira vez no mundo virtual. Nossa, temos uma virgem entre nós. Gente. Pelo menos assim a Anne é virgem, né? Não é mesmo? De alguma coisa teria que ser, não é mesmo, Brasil? Até então a virjona era eu, não é mesmo? Pois é, cheguei pra surpreender. Muito bem, gente, então bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Nós somos as Mulezinhas. Nós uma vez já fizemos um blog que talvez tenha funcionado por algum tempo, mas depois a gente acabou que a gente não funcionou muito bem mais. Essas coisas acontecem. E acabou que depois de tantos tempos que passaram, nós decidimos voltar aqui com este podcast, no qual estaremos aqui nós três, as três irmãs Cajazeiras, que se chama isso, gente? É. E nós vamos aqui falar sobre vários assuntos. Esse é o primeiro podcast que nós estamos fazendo. Então, se você tem alguma ideia de como a gente melhora as coisas que nós vamos falar aqui, já fique super à vontade para nos enviar um e-mail pelo e-mail mulezinharesponde@gmail.com e fiquem à vontade para dar todas as dicas que vocês puderem para nós, também dar sugestões de temas e o que vocês gostariam de ver por aqui. E nós hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa ideia de fazer esse podcast e por que nós estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos. Hoje, no Globo Repórter. Ah, tá bem. É só que no caso seria ouvir, né? Porque você falou ver, mas no caso seria ouvir. Nossa, nós estamos bem técnicas aqui, hein? Essa é a Sinara, tá? Vamos conhecendo já. Aí, assim, e-mails, a gente aceita e-mails, a gente aceita sugestões, a gente aceita amor. Mas crítica eu não tô aceitando, não. A não ser crítica construtiva. Agora, crítica, negócio de vir xoxar, não me xoxa que eu não gosto. Eu agarro ódio mesmo e desejo morte. Eu acho que a nossa primeira camiseta que nós vamos vender no nosso futuro site, olha a pessoa que já tá como, né? Nossa. Tipo, já vendo futuros. A primeira camiseta que nós vamos vender é essa camiseta, tipo, deseja uma morte lenta, umas coisas assim, né? Meio mórbidas, né? Lenta e dolorosa. Maravilhosa. Essas vão ser inspiradas na minha pessoa, possivelmente. Então, a gente resolveu fazer esse podcast porque a gente tem muita coisa pra falar, na verdade. A gente tem coisa pra falar o tempo inteiro. Às vezes, sei lá... A gente cansou de falar só entre a gente, né? Exatamente. Agora a gente acha que o mundo inteiro quer ouvir. Na verdade, vocês querem, vocês só não sabem ainda. Esse é a parte do nosso plano de dominação mundial que está acontecendo aqui em primeira mão. Droga, você revelou, você que velho. está aqui nos ouvindo. Então, seja bem-vindo. Nós seremos as futuras líderes do novo mundo. Então, nós três, a gente se conhece há uns 17 anos quase, tá? Não quer dizer que a gente seja velha. A gente se conheceu na maternidade mesmo. Nós nos conhecemos na escola e seríamos professoras. Hoje ninguém é professora ainda, mas seríamos. Porque nós colocamos a mão na consciência, né? Ainda no caso, não, a gente amor. queria mesmo era comer, poder ter uma casa. Então, por isso, a gente decidiu não seguir a profissão docente. Exatamente. Pelo amor de Deus, não cria treta com o professor, a gente não tá criando treta. Não cria Eu treta com o amaria ser professor. professora. A gente só tá falando que ganha pouco, que é uma realidade. Acho, inclusive, que isso deveria mudar. Porém... sim, uma realidade de falta de valor. Com certeza. E a nossa intenção é falar sobre tudo. Mais precisamente do universo feminino, mas a gente quer falar sobre tudo e todas as que coisas. Assim, existir. Basicamente, me opinar perdi de novo. e discutir e debater e trocar ideia e fazer pensamento evoluir com o feedback que a gente tem do universo. A gente está recebendo uma quantidade absurda de informações e a gente quer lidar junto com essas informações que a gente está recebendo. Então, assim, nada melhor do que sentar para discutir, principalmente porque somos três pessoas que pensam diferentes, apesar de... Normalmente a gente tá concordando com a maioria das coisas, mas ainda assim a gente pensa diferente com relação a algumas coisas e assim enriquecer o pensamento uma da outra aqui, né?
Venhamos e convenhamos, as pessoas podem discordar e ainda assim se amarem. E eu né? acho, inclusive, que essa é a nossa maior fortaleza, essa questão da gente pensar diferente e de ser diferente e ter vivências diferentes, porque isso acaba agregando um pouco sobre as coisas que a gente vai falar aqui. Porque a gente, obviamente, vai falar sobre o universo feminino e dentro desse universo o que mais tem são mamilos polêmicos, não é mesmo? Exatamente. Então, o fato da gente ter tido vivências diferentes, 3 mulheres com fisicamente diferentes, com culturas completamente diferentes, e a gente teve várias vivências aqui que a gente vai ficar falando ao decorrer dos outros podcasts. Então a gente pode agregar muito umas às outras e também, quem sabe, ajudar uma outra pessoa que esteja ouvindo. Você aí, ouvinte, quem sabe você não possa ajudar-nos com a sua vivência e nós a nos ajudar-vos tu. Hã? Você é ouvinte? Gente, eu adorei esse negócio de ouvinte. Eu amei esse negócio de ouvinte. Amei. Você é ouvinte. Cara, eu amei isso. Acho isso muito sensacional. Sério. Sua cara mudou na hora, sério. Não, eu achei o máximo. Achei muito máximo mesmo. E assim, mas o que você tava falando, que eu te interrompi, perdão. Mas assim... É a troca entre a gente, nós 3, e pessoas que a gente pretende chamar pra conversar com a gente também, sendo especialistas nas áreas que a gente se propor a discutir e debater, mas troca também com as pessoas de fora, as pessoas, né, virem e falarem com a gente, olha, concordo com isso, não concordo por esta razão, por favor, fundamentem. Porque falar pra gente, não concordo e ponto, é vazio. Então, assim, você tem o direito à sua opinião, todos temos, mas a gente tem que saber o que a gente tá falando, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente fala, porque hoje em dia a gente vive na sociedade, né, por conta da internet, que todo mundo fica por trás de uma tela e acha que pode apontar o dedo pra todo mundo e dizer, não concordo, discordo, você é feio, você é gordo, você é baixo, e ok. Mas não é, a gente tem que ter responsabilidade com o que a gente tá falando. E aqui a nossa proposta também é ter responsabilidade com o que a gente está falando e com o que a gente pretende fazer as pessoas pensarem. Porque, na verdade, não é jogar um monte de informação, é fazer pensar. Fazer pensar, às vezes, é difícil, é um pouco dolorido, nem todo mundo tem esse hábito. Sair da zona de conforto é complicado. E, inclusive, agregando o que você está falando, eu tenho uma frase que eu escutei recentemente que foi uma das melhores frases de 2017. Que é, se opinião é igual cu, vamos parar de ficar esfregando o cu na cara dos amiguinhos. Não é? É bonito? Gente, isso é bonito. Vou tatuar isso no meu braço aqui, ó. Vou tatuar no braço. Aquele negócio que o povo bota assim no antebraço, assim. Vou tatuar. A gente vai utilizar palavrões aqui, é só pra gente definir isso agora, que a gente não definiu. Ah, meu amor, é claro que a gente vai, porque senão não sou eu. Eu não sei falar sem falar palavrão. Eu não sei falar sem falar palavrão. Inclusive, eu tava pensando hoje, eu vou me expor, né, em alguns momentos. Mas eu já não ligo também. Ai, meu Deus. Mas não é pra se expor, gente? É, porque assim, realmente, nós 3 somos pessoas que falamos muito palavrões. Inclusive, isso é um bom assunto de universo feminino, né? Porque geralmente a mulher, quando fala palavrão, as pessoas já ficam meio tipo... Ai, que feio, uma menina falando palavrão. Eu escutei isso muito tempo quando eu era adolescente. E eu estava começando na minha vida Dercy, né? Eu escutava muito as pessoas falando pra mim, ai, mas você é uma mocinha tão bonita, por que você tá falando assim com essa boca suja? Então se ajeita, tenha modos. Mas é isso, sabe? Ai, desculpa. Exatamente, as meninas têm que ter modos, têm que saber sentar. Quem nunca escutou isso, né? Nunca soube. Você tem que saber ser... Nunca soube. Não usava saia, eu evitava usar saia porque eu não tinha modos, porque eu não sabia sentar. E é assim até hoje, quando as pessoas falam, ai, nunca te vejo de saia. Gente, é porque eu não sei sentar de saia, eu não tenho modos. E é engraçado, né? Porque na nossa escola, o nosso uniforme era normalista, então a gente era um cu tinha que pra mim, usar mas saia enfim. E obrigatoriamente nas quartas-feiras ou na segunda? Era Não me lembro. quarta. Era traje de gala. Então, tipo... Por mais que você não quisesse, né, usar saia, você obrigatoriamente tinha que ir com o uniforme tradicional, senão você levava uma bela de uma advertência na quarta-feira. Então você tinha que... Sinara colecionava advertências, eu também, mas por outros motivos. E
a gente tinha que estar de saia, estar toda bonitinha, estar arrumada. E a mulher tem que estar cheirosa, não pode falar palavrão, tem que fechar as pernas, tem que saber se portar, tem que andar de salto. Gente, ser mulher tem que estar bonita, cansativo, maquiada, com um sorriso na cara, porque também não pode ficar de cara feia, não pode ter dia ruim. Não pode. Se você tá séria, você já tá com cara de cu e as pessoas falam, mas por que você tá séria? Tá estressada? Eu falei, não, gente, é porque eu enjoei de falar com gente e ficar respondendo por que eu tô assim, por que eu tô assada. Agora eu tô com a cara fechada pra pessoa olhar pra minha cara e falar assim, não falo com essa pessoa que ela tá com a cara fechada, ela pode me matar. Estratégias. As pessoas geralmente também falam assim, quando a mulher está com cara de cu, é porque ninguém comeu mal ela. Comida. É porque tá mal comida. Ou... Mal comida, exatamente. Dormiu de calça jeans. Gente, nossa, é falta de pau. É falta, tá sim, porque é falta. É falta. Amor. É porque é isso que faz a gente feliz. Gente... Até parece que qualquer coisa relacionada a sexo vai curar meus problemas, vai resolver meus problemas. Não preciso pagar minhas contas, não. Vou não, amor, aqui, mas não é qualquer coisa relacionada a sexo. É qualquer coisa relacionada a pau, tá? Que a gente é muito falocêntrica o pau mesmo. que salva vidas. Exatamente. Não, porque eu transei e pago meu boleto, é automático. Aqui no Chile, as pessoas são um pouco mais frias, sabe? Elas são meio distantes e coisa e tal. E aí a gente estava falando sobre isso no curso que eu tô fazendo de espanhol. E aí o que acontece? No curso de espanhol a gente estava conversando sobre a questão do chileno, né, ser uma pessoa muito fechada. E às vezes você vai no mercado, as pessoas estão com aquele cara assim, né, de quem acabou de acordar ou de quem não tá afim de falar e tal. E eu tava falando que eu passo muitas experiências negativas mais com homens do que com mulheres aqui. Não tenho muitas... experiências negativas com mulheres, até porque aqui a quantidade de mulheres trabalhando é um pouco menor. As mulheres trabalham em trabalhos um pouco mais, por exemplo, como vendedora, como recepcionista, caixa de mercado, enquanto os homens ficam em escritório. Mas os homens que eu encontro, eles são infinitamente mais, assim, sérios e mais na deles e mais, até mal educados, assim. E aí eu tava falando sobre isso e chegou uma mulher no curso e aí falou, não, os homens aqui são maravilhosos. Agora, as mulheres, nossa senhora, as mulheres aqui, porra, falta um pau pra elas, porque não é possível, sabe? Tudo mal comida, mal amada. Aí eu fiquei olhando pra cara dela e falei, gente, sororidade passou um instante dessa, né? Nem passou, amor. O que é sororidade? Nem passou, né? Não sabe nem o que significa. Não sabe o que é. Sororidade não sabe aquele negócio que quando você está doente, o médico coloca você pra tomar. Exatamente. É isso aí. Gente, se acostumem com as minhas piadas, estão bem ruins no vídeo, aqui, tá? Então é isso aí. Não sabe, não tá familiarizada, não sabe nem que o que está falando é algo que reforça o machismo, né? É algo que reforça aquele cotidiano patriarcal machista. Não tem noção dessas expressões, porque são expressões bem comuns. As pessoas usam essas expressões com uma regularidade absurda. Pra tudo, em ambiente de trabalho, em ambiente familiar, em ambiente de amigos. As pessoas usam essas expressões, mas não se dão conta, como 1 milhão de outras expressões, que essas expressões reforçam o patriarcado, reforçam aquela visão extremamente machista da mulher, né? Então, assim, não sabe o que é sororidade, não sabe não sabe nem o que tá falando, gente. Pois é, mas eu fico impressionada, assim, tipo, nem dela identificar, por exemplo, as mulheres como mais antipáticas do que com homens, porque isso pode ser uma questão de experiências individuais. Mas é assim, a justificativa para que aquele grupo de pessoas do gênero feminino serem essas pessoas chatas ou fechadas ou não sei o que, é falta de homem. Eu escuto muito isso. É falta de homem, é mal amada. Como se isso fosse resolver a vida de alguém, gente. Pelo amor de Deus. Sim. A maioria das vezes isso até acaba perturbando a vida das pessoas. Mas não é? Mais que ajudando. Mas aí na via inversa, você pensa... Tinha uma peça de teatro que ficou em cartaz aqui durante muito tempo. Eu não sou feliz, mas tenho marido. Ai, assim. Nossa. Eu não sou feliz, mas tenho Só marido. o Era o nome da nome peça. já... Não assisti a peça, infelizmente.
Mas só o nome já me chamava atenção. Toda vez que eu via no negócio do ônibus, só o nome já me chamava atenção. E isso é muito real. Porque às vezes as pessoas simplesmente elas querem casar. Elas não querem ser felizes. Elas querem casar. Elas querem prestar contas à sociedade de que elas têm um relacionamento estável e tenham filhos e pronto, cumpriu aquela meta ali. Porque, né? Exatamente. É bater meta? A gente é criado muito tempo atrás, né? Desde sempre, para ser mãe de família, para ter filhos, para né? Ser negócio de parideira. Não para ter uma carreira. Isso é agora, século XXI. E aí essa frase... Nossa, não sou feliz, mas tenho marido. Sei lá, parece que a gente... Mas, nós assim, fomos criadas para casar, tá? Nós fomos. Hoje em dia eu acho que estão mudando um tantinho. Mas, pô, mulher, na nossa época, o que tem pouco tempo, óbvio, era tipo, ela vai casar. Porque a pessoa começa o podcast falando, nós não somos velhas. Aí depois ela fala, mulher, na nossa época. Eu falo, porra. Me senti em 1940. Não, mas é porque, sei lá, sabe? Assim, não tô nem dizendo da parte da minha mãe e tal, mas a minha avó, pelo menos, acho que ela achava que eu, na cidade, já teria, sei lá, meus filhos e meu marido e seria uma dona de casa perfeita, sabe? Amor, minha mãe, na minha idade, já era tudo isso. Tinha 2 empregos. Já tinha a casa dela construída comigo dentro e meu irmão. Então, assim... Já tava aí. A minha mãe engravidou de mim, acho que com 19 anos. Sim, não, e assim, o que eu acho mais bizarro é que, por exemplo, a minha mãe, ela é um ponto fora da curva dentro da família dela, né? Porque todas as minhas tias, elas foram extremamente educadas para ter filhos, para casar, para ser a esposa perfeita, cuidar da casa e etc. A minha mãe também foi, mas a minha mãe meio que deu uma revoltada, assim. E aí ela foi trabalhar, né? Minha mãe é mãe solo. E, tipo, sempre fui só eu e a minha mãe. E eu sempre tive uma... Eu sempre morei numa casa onde eu não tinha uma referência masculina. Eu não tinha um pai pra eu ter uma referência de um homem, morar com um homem como é, né? Até hoje eu não tenho, porque o meu marido parece até uma menina também. Mas, enfim. Mas o que acontece é que, assim... A minha mãe, com toda essa cabeça dela de que ela foi trabalhar e ela era extremamente independente e coisa e tal, e a gente sempre fez tudo, eu e ela sozinha, sem ajuda de ninguém, quando eu fiquei mais velha e que eu comecei a namorar o meu marido e com o negócio de pensamento de casar e tal, ela super me apoiava e ela falava que o sonho dela era que eu casasse de branco. Nossa. Sendo que, assim, ela nunca casou com meu pai. Entendeu? Qual é a referência que eu mas tenho, às vezes assim, também, assim, tem as duas coisas. Tem o profissional... Espera. E aí, o que acontece eu escuto muito ela falando comigo, assim, que ela só fica calma e feliz se eu fizer as coisas com o meu marido. As coisas que eu faço sozinha... ela não acha uma coisa de boa, sabe assim? Até que um dia, até a própria Sinara estava nesse dia que eu conversei com ela, que eu olhei pra ela e falei, mãe, quando foi na sua vida que você dependeu de algum homem pra fazer qualquer coisa? Aí ela olhou pra mim e falou, nunca. Eu falei, por que você quer que eu dependa? E aí foi onde ela parou, olhou pra mim e falou, nossa, é mesmo, sabe assim? Porque ela nem se dá conta, sabe, do que isso tá acontecendo. E isso é o mais bizarro. A gente passa a vida inteira com um negócio tão enraizado dentro da gente que a gente não faz ideia de que a gente tem isso, entendeu? E isso que é o mais preocupante, porque aí você, obviamente, reforça tudo, porque se você não tem noção de que você pensa desse jeito, né? O mais normal é que você reforce esse pensamento, entendeu? A experiência, a bagagem que eu tenho da minha mãe é um pouco oposto. Porque a minha mãe, ela deu a cara a tapa. Ela saiu da cidadezinha lá do cu do mundo que ela morava, veio morar na cidade grande com 15 anos de idade. E trabalhar igual uma louca. Mas ela também teve a questão de, aos 19 anos ela engravidou, ela teve uma filha e durante um tempo ela sustentou a casa, porque meu pai acabou ficando desempregado. Mas assim, dentro desse contexto, a minha mãe, ela jamais me criou pra se casar. Ela sempre fala, assim, eu criei você pra você fazer o que você quiser.
Casar é uma consequência das suas escolhas. Sua carreira é uma consequência das suas escolhas. Mas, assim, você não precisa disso. Eu lembro que uma vez a gente viu uma entrevista da Glória Maria em algum, sei lá o quê, em algum programa, não me lembro qual. E aí a Glória Maria falava isso, que ela não foi criada pra ser esposa de ninguém. Ela foi criada pra ser ela. E se acontecesse de um casamento, ok. Como não aconteceu, ela aprendeu a criar o jeito dela de viver relacionamentos. Mas ela não foi criada pra ser esposa. Ela não foi criada com assim, olha, você tem que aprender a fazer isso, você tem que aprender a cozinhar, porque você tem que dar comida para o seu marido. Não. Cozinhar aqui em casa é terapêutico. É porque a gente gosta muito de cozinhar. Então, todas cozinhamos aqui em casa, mas não para alguém, entendeu? É pra gente. Então, a experiência que eu tenho na minha casa é de uma mulher que também foi transgressora, mesmo sem sentir que foi, porque ela saiu da cidade dela com 15 anos de idade para vir para uma cidade grande, e que não me criou com esse intuito, né? De você precisa casar para ser alguém, você precisa casar para se colocar na sociedade, enfim. A minha mãe, ela não me criou, não me criou pra casar, sabe? Também foi uma criação do tipo, tem que estudar. Era essa a questão, que eu tinha que estudar. Mas também nunca me foi imposto o que eu gostaria de fazer da vida. Eu sempre tive minhas escolhas. Só que agora, sabe? Não sei se é porque ela tá mais velha, e ela já tá meio que numa cobrança de neto, sabe? Ai, Jesus. Aí começa essa cobrança de... porque não sei quem já tem... Tipo, ela tem contato até hoje com as mães das minhas amiguinhas do jardim. E aí, dia desses, ela foi na casa de uma delas e ficou... Não, porque ela já tem 7 netos. Eu falei, que bom. Pergunta se ela quer te dar um, né? Porque... acho que meio que... Que fofa ela. Cara, aí ela fica, não, porque não sei quem casou. Que bom, sabe? Bom fica pra elas. Fica dando meio que umas... olha só isso que tá acontecendo aqui. Na sua idade, eu já tinha sua irmã. Ok, parabéns, sabe? Aí você fala, então, eu tenho fulano, porque você gosta de adotar as crianças da sua família. Exatamente, cara, eu tenho minhas crianças já, não precisa sair de mim pra ser meu. Deixa eu só retornar numa coisa que você falou, Fro. Você falou sobre mãe solo. Eu acho uma boa você explicar o que é o conceito de mãe solo, porque nem todo mundo sabe. Mamãe foi mãe solo também. Mãe solo, na verdade, é até um termo usado muito hoje em dia, né? Porque antigamente não se usava isso, né? Até porque uma mãe que não tinha um homem dentro de casa era sempre olhada com uma forma meio com pena, né? Coitada, ela não tem marido, coitado, o marido morreu, coitada, ela é divorciada. É sempre uma coisa assim. E hoje isso está começando a mudar e tá virando um motivo, de orgulho, porque a mulher é guerreira, né? Porque mãe solo, geralmente, ela não conta muito com a ajuda do pai, né? Conta com a ajuda quando dá sorte de contar, mas quando não dá, vai sozinha mesmo. E no caso da minha mãe, o meu pai, ele faleceu quando eu tinha 1 ano de idade. Mas pelas coisas que ela me relata, o relacionamento deles não era um relacionamento assim super maravilhoso e que provavelmente acabaria em algum momento. Então, se ela não fosse mãe solo por ter ficado viúva, ela seria uma mãe solo ou uma mãe, né, que compartilha a guarda com meu pai, porque eu acho que o relacionamento deles não seria uma coisa que estaria até hoje, por exemplo. Então, ela praticamente me criou... Ela me criou sozinha. E, sempre fui só eu e ela, porque eu tinha um meio-irmão, que era do primeiro casamento do meu pai, mas ele sempre foi cuidado pela família do meu pai. Então, lá em casa era sempre só eu e a minha mãe que fazíamos tudo. E aí, mãe solo é exatamente isso. É quando a mãe assume o papel de mãe, pai, avô, tio, tia e etc, né? Porque ela tá sozinha na criação da criança. Inclusive, tem um canal bem legal que fala muito sobre isso,
que é o canal da Hell Mother, né? Que ela é a mãe solo. E ela fala muito sobre a vivência dela com a criação do filho dela e todas as coisas pela qual uma mãe solo na nossa idade, né? Que a Hell Mother, eu acho que ela deve ter, sei lá, uns 30 no máximo, assim, uns 30 e poucos. E ela é mãe e o pai, aparentemente, ele não é um pai presente mesmo. Então, ela é uma mãe solo e ela tem esse canal e ela fala sobre toda a vivência dela. É maravilhoso até, porque ela fala sobre muitas coisas que são paradigmas do tipo... Toda mulher tem que gostar de criança, todas as mulheres têm que querer ter filhos. Então, ela fala um pouquinho sobre essas coisas, né? E é bem interessante o canal dela para quem quiser conhecer, a Hell Mother. E sobre o mãe solo, a expressão, é porque ela tá desatrelando também o fato da maternidade ao estado civil da mulher, né? Porque era uma mãe solteira, quer dizer, sei lá, o pejorativo do mãe solteira era uma mãe abandonada, uma mãe sozinha, uma mãe sim. Então, não tem que ser, né? Não precisa ser. A maternidade, ela não tá atrelada ao estado civil da mulher, né? Enfim... Eu penso muito dessa maneira. Eu acho que sempre quando eu penso em mãe solo, o mãe solo é só pra dizer que aquela mulher cria sozinha aquela criança, basicamente. Uhum. Mas o mãe solteira já dá uma pejorativizada na coisa, no sentido de... O estado civil da mulher interfere na maternidade, no negócio do dia a dia da mãe? Não interfere. Porque a mãe, ela vai ser mãe com marido ou sem marido. E aí, o dissociar isso, mãe solo, a expressão é tão legal pra mim que, assim, eu acho que ela dissocia isso. Ela dá aquela separadinha do estado civil, da função mãe, maternidade, exercer a maternidade. Que eu acho que é o mais importante dessa expressão, que eu achei muito boa quando ela surgiu, assim. Não sei quando ela surgiu, eu vi em algum momento da vida. Eu acho que é uma coisa bem recente. Assim. É super recente, começou agora, né? Tá sendo super falado. E eu acho que é isso daí mesmo que você falou, Sinara. Pra não ficar ligando, né, cara, a maternidade com essas paradas, que é bem escroto isso. Não, mas a maternidade pra mim é isso. Apesar de eu... Primeiro, eu acho que eu não levo jeito pra ser mãe, mas aí tem pessoas que perto de mim falam que eu sou um bocado maternal. Não consigo visualizar assim, exceto também com a Vitória, mas eu não me considero maternal com a Vitória, eu me considero uma irmã muito chata. Então, né? E, sei lá, eu esqueço às vezes de comer, ou como 2 vezes porque esqueci que tinha comido. Como é que eu vou alimentar uma criança, gente? Não tem sentido na minha cabeça eu funcionar de modo que eu vou livrar de alimentar a criança. Não tem, uma pessoa que depende de mim? Ô, Jesus, não tem a menor condição. Agora as mulheres estão começando o plano de dominação mundial, gente. Graças a Deus. Esses são pequenos sinais do que vai acontecer neste mundo nos próximos anos. Escutem bem o que eu estou falando. Nós ainda vamos dominar essa porra tudo, tá ligado? Vamos. Eu preciso dizer uma coisa que eu achei muito fofa que a empresa fez hoje. Lá na empresa são 9 andares, então assim, a gente dá de pau. Aí, no nosso andar, é só o jurídico e o administrativo, né? Nos outros andares que tem muito mais gente. Aí, no nosso banheiro do nosso andar, eles colocaram uma cestinha com absorventes. Aí tem um dizerzinho lá. Se precisar, use. Se puder, deixe. Uma coisa assim. Uhum. E eu achei a iniciativa legal porque, assim, além de estar ali disponível e a gente tá sempre pedindo, tipo, fiquei menstruada hoje, esqueci de trazer absorvente. E aí a gente tá sempre pedindo pra colega, já tem o negócio ali no banheiro, eu espero, claro, né, aquela pessoa que é romântica, eu espero que crie uma mentalidade das pessoas, por exemplo, usei hoje, amanhã eu vou lá repor. Uhum. E aí já tô super fantasiando com essa coisa bonita que pode acontecer, sabe? E aí crescer e ir pra outras coisas. E eu fico pensando em outras coisas que podem acontecer assim. Na Microsoft tem dentro do banheiro uma cestinha que aí tem várias coisinhas. Tem absorvente, tem lencinho de papel, tem coisinha de costurar roupa, caso você, sei lá, fez um furinho, perdeu um botão, essas coisas assim. Então tem várias coisinhas assim dentro do banheiro para você poder usar, se for o caso. Que maneira. Sensacional. A pessoa que tem essa cestinha, né, imaginária, a pessoa que até então tem essa cestinha é a nossa recepcionista, que ela é mãe de todo mundo e ela cuida de todo mundo. E aí meio que fica com ela. Porque a gente
tem sempre esse receio de que se colocar num ambiente não controlado, as pessoas peguem, né? Olha que coisa engraçada. A gente acabou de falar sobre essa questão, né, de maternidade, mãe, não sei o quê. E olha só como é que é uma coisa que tá tão dentro da gente. Pela mulher cuidar das pessoas e por ela ser gentil com as pessoas e ela ser mulher, ela é a mãezona da galera, entendeu? Exatamente. Mas é basicamente isso. Ela se considera, ela trata a gente como filho, tipo, ela traz coisa pra gente, ela chama todo mundo de filho. Então, mas ela não trata vocês como filhos. Ela trata vocês com carinho, entendeu? Com afeto, não necessariamente com uma coisa é tipo zelosa. Porque ela é carinhosa, ela é mãe, entende? Isso é verdade. Mas é a referência que a gente tem, mesmo externamente. A gente associa muito rápido essas coisas, sabe? Não porque fulana é a mãezona da galera, não. Ou então se for uma pessoa mais velha, a gente fala que ela é a mãezona. Então tem sempre junta os coisas. Dois, porque ela é mais velha. Ela trabalha na empresa há muito tempo, ela conhece todo mundo, ela é mais velha. Ela cria esse conceito de família nas equipes, principalmente na parte, né, jurídico, financeiro, administrativo. Ela cria esse conceito de família, porque ela fala, meu filho, não sei o quê. E a gente é uma família, ela cria esse elo, mesmo nas equipes que nem tem tanto contato. Então ela tem esse perfil zeloso que a gente associa diretamente à parte materna, né? Maternal, né? Bom, então eu acho que mais ou menos aqui deu pra entender um pouquinho a que viemos, né? Quais são os tipos de coisas que nós vamos estar falando por aqui. É óbvio que se vocês tiverem alguma, né, indicação de temas, coisas que vocês gostariam de escutar, coisas que vocês gostariam de debater, se vocês quiserem ajuda em algum aspecto da vida de vocês também, pode colocar lá e envia para mulezinharesponde@gmail.com que a gente vai estar respondendo ou aqui no nosso podcast ou diretamente para vocês. A ideia é que a gente possa responder todas as pessoas, embora, como o Sinara bem disse, haters não são bem-vindos. Não tenho paciência pra gente que quer destilar ódio. More, se não gostou, é só não ouvir. Vai no perfil da Dai McCartney. Não é comigo. Nós somos muito mãezonas. Nós trabalhamos com carinho, é isso? Exatamente. Gente, por hoje é só, pessoal. Cruz, 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 tchau. Tchau, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, não esquece de deixar o seu curtir aqui embaixo. Eu só sei fazer isso, eu não sei me despedir de podcast. Espero que vocês tenham gostado de debater com a gente, de pensar com a gente. Vamos pensar junto, vamos crescer junto, vamos evoluir pensamento junto. E até o próximo podcast. Arrasou! Vou até terminar isso antes que eu fale mais besteira. Beijo, gente! Beijo no sovaco e a gente se vê por aí. Tchau, tchau! Vamos lá então. Agora a gente vai fazer a palminha, tá bem? Tá bem. Então tá bem. Vamos lá, assim. Todo mundo botar a mão pra perto da outra. 1, 2, 3. Não tem problema. O importante é ter saúde.